Nesta terça-feira, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar duramente o processo que julga a chamada trama golpista no Supremo Tribunal Federal. O advogado Paulo Cunha Bueno afirmou, logo na chegada à primeira turma do STF, que o processo conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes está cheio de vícios e seria nulo do começo ao fim. Não, o processo está cheio de vícios. O cerceamento de defesa está cheio de vícios. O processo é nulo do começo ao fim. Isso eu não abro mão de dizer. Mas os senhores não apontaram a perseguição política. Não, a gente apontou as nulidades do processo. Mas perseguição política não. A nulidade do processo, nós somos advogados, nós não somos políticos. As nulidades do processo estão colocadas. A que título essas nulidades existem ali, aí é uma digressão, uma interpretação de cada um. Mas que elas existem, existem. Cerceamento de defesa, ausência de imparcialidade objetiva, incompetência do tribunal, incompetência da turma, ausência de prevenção do relator. Então nós temos ali diversas nulidades que estão colocadas. Esse processo é nulo do começo ao fim. Segundo Bueno, as nulidades apresentadas vão desde o que ele classificou como cerceamento de defesa, até a falta de imparcialidade objetiva, além de questionamentos sobre a competência do tribunal e do próprio relator. O advogado declarou ainda que, caso o julgamento seja conduzido apenas com base em critérios técnicos e jurídicos, Bolsonaro deverá ser absolvido. Ainda sobre a ausência do ex-presidente no plenário, a defesa explicou que Bolsonaro não compareceu por questões de saúde. Segundo o advogado, não havia recomendação médica para sua presença e a condição debilitada o impediria de acompanhar a sessão. Essa semana o ex-presidente deve comparecer ao julgamento? Não virá. Mas ele mostrou interesse essa semana? Não virá, ele não tem recomendação médica para isso. E o senhor teve com ele esses dias? Como é que ele está de saúde? Eu tive semana passada. E ele continua com a saúde debilitada? Não, a saúde dele é debilitada, né? Ele tem uma limitação médica, evidentemente, não poderia vir aqui por essa limitação, ainda que fosse a vontade dele. Em relação ao julgamento, ele está esperançoso, o estado de saúde dele, porque ele vai fazer um procedimento domingo, doutor. Mas é um procedimento, eu não sei exatamente o que é, me parece que é um procedimento dermatológico, não sei exatamente do que se trata. E em relação ao julgamento? Oi? Ele está esperançoso em relação ao julgamento? Olha, você vai ter a mesma resposta que eu te dei. Se esse julgamento for estritamente jurídico, não tem como ser condenado. Do outro lado, o relator do processo, ministro Alexandre de Moraes, rejeitou os argumentos das defesas. Moraes reafirmou a validade da delação premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e destacou que a própria defesa de Cid havia reconhecido a voluntariedade do réu ao colaborar com as investigações. O ministro disse que não existe nulidade na delação e criticou o que chamou de tentativas de confundir os fatos. Para Moraes, alegar que os 8 primeiros depoimentos de Cid seriam 8 versões contraditórias, beira a litigância de má-fé. Em relação à reiteração do pedido de nulidade da colaboração premiada, eu ressalto que a sua regularidade e voluntariedade foi amplamente debatida na sessão de recebimento da denúncia, assim como a ausência de qualquer participação indevida do relator no acordo de colaboração. Ressalto ainda que a própria defesa do réu colaborador, em sustentação oral provida pelo Dr. Jair, aqui presente, reafirmou a total voluntariedade e regularidade da colaboração premiada e afastou qualquer indício de coação. Até porque todos devemos nos recordar, todos os depoimentos, sejam policiais, sejam judiciais, todos foram gravados em áudio e vídeo. As defesas, inicialmente, é importante pontuar, insistem, eu diria, que confundem os 8 primeiros depoimentos dados sucessivamente em 28 de agosto de 2023 com 8 delações contraditórias. Isso foi reiteradamente dito aqui, como se fosse uma verdade. Isso, com todo respeito, beira a litigância de má-fé. Isso beira a litigância de má-fé, dizer que os 8 primeiros depoimentos foram 8 delações contraditórias. Ou beira total desconhecimento dos autos, não leram os autos, ou beira litigância de má-fé. Porque basta a leitura da colaboração premiada para verificar que, por uma estratégia de investigação, essa estratégia pode ser mais correta ou menos correta, mas por uma estratégia de investigação, a Polícia Federal resolveu, ao invés de um grande depoimento único no dia 28 de agosto de 2023, resolveu
fracioná-lo em 8 depoimentos, porque eram 8 fatos diversos. Quero aqui recordar para aqueles que leram efetivamente os autos, que uns falavam sobre joias, e vários sobre joias, porque eram momentos diversos as joias, outros falavam sobre vacinação, sobre falsificação de vacina, outros falavam sobre tentativa de golpe, ou seja, são 8 depoimentos que poderiam tranquilamente estar num único mega depoimento, com capítulos, mas são 8 depoimentos sobre fatos diversos, não são contraditórios e muito menos a alegação de que são 8 delações. Basta, volto a dizer, conferir os autos para verificar que os depoimentos foram sequenciais e todos no mesmo dia 28 de agosto de 2023. Moraes ressaltou ainda que a colaboração premiada de Mauro Cid é um instrumento legítimo de obtenção de provas e segue válida no processo. A primeira turma do Supremo segue nesta terça-feira com um julgamento que pode levar à condenação de Bolsonaro e de outros integrantes do chamado núcleo duro da suposta tentativa de golpe de Estado. A exceção é o deputado Alexandre Ramagem, que em maio teve parte da ação suspensa pela Câmara dos Deputados. No entanto, ele ainda responde por crimes como organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. O julgamento continua e deve definir nos próximos dias o futuro político e jurídico de Jair Bolsonaro e de seus aliados mais próximos.